Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, como vai vocês? Privilégio de estarmos juntos aqui mais uma vez para aprender da palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar trabalhando o livro de Gênesis. Vamos falar do capítulo 4, os versículos que sobraram aí do versículo 17 até o 26, tá? Então nós vamos falar um pouquinho da descendência de Caim e o substituto de Abel, segundo a palavra de Deus, que é Sete. A palavra de Deus nos últimos versículos aqui, eles já falam a respeito disso, ok? Antes de você começar, antes de mais nada, feche seus olhos aí onde você está, coloque teu coração na presença do Senhor, faça com que esse momento de fato seja um momento de devoção, momento onde a presença do Senhor possa ser manifesta através do estudo desse texto que nós vamos fazer aqui, tá bom? Feche os olhos onde você está, vamos orar. Pai amado, Deus querido, Deus de graça, de poder, de glória, que o Senhor seja entronizado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, levantamos nessa manhã, ou estamos acessando aqui nessa tarde, ou nessa noite, depois de tantos afazeres, Senhor, coloca o nosso coração na tua presença, Senhor. Que o teu poder, a tua glória, que a tua voz seja acessível à nossa mente, ao nosso coração, onde quer que nós estejamos, em qualquer horário que nós estejamos, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Abra a nossa mente, fala conosco através desse texto, Senhor. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei bom dia e meu vídeo foi ao ar na sábado à noite, então vou deixar um pouquinho mais neutro aqui. Então, se você está vendo essa aula no domingo de manhã, bom dia. Se está vendo à tarde, boa tarde. Se está vendo à noite, depois de descansar de um dia de trabalho, boa noite. É um prazer, sempre um privilégio para nós estarmos juntos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho, como eu já disse no início, da descendência de Caim e de Sete. Não a descendência de Sete, mas apenas de Sete, né? Do jeito que eu falei, a descendência de Caim é de Sete. Não, é a descendência de Caim, vírgula, e Sete. Que não é o número, é o filho de Adão que veio substituir a Abel. Então a gente vai entender isso um pouquinho mais para o final do texto, ok? Vamos ler então Gênesis capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 26. Vou dar uma engasgada aqui que tem uns nomes bem confusos aqui. Meu texto está um pouquinho grifado de vermelho, porque o Word não reconhece, né? Esses textos, então pode ser que eu dê uma engasgada, ok? Já vai liberando perdão aí do seu coração. Vamos lá. Novamente, o texto aqui começa. Mais uma observação antes de eu começar a ler. Tô só enrolando, né? Está na expectativa. Vamos ler. Mais uma vez eu tô lendo essa Bíblia na versão Nova Almeida atualizada. Então ela tem algumas diferenças, talvez, da revista corrigida e revista atualizada, ok? Ela tem um pouquinho mais de contexto, ela é um pouco mais atual. Não considero a melhor Bíblia, mas ela nos ajuda um pouquinho a entender, dar um panorama melhor, tá joia? Diz assim, verso 17, agora sim, vamos lá. E Caim teve relações com a sua mulher. O mesmo texto onde nós lemos na semana passada, em que Adão teve relações com a sua mulher, né? E a versão original, a revista atualizada e corrigida, diz que Caim conheceu a sua mulher, Adão conheceu a sua mulher. Então, essa é uma das maiores diferenças aqui dessa versão, ok? Ela ficou grávida, quem? A mulher de Caim, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e a cidade chamou Enoque, o nome do seu filho. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e da outra era Zilá. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai
dos que habitam em tendas que possuem gado. Eu pulei o verso 20, fui para o 21, agora eu voltei para o 20, só para não ficar confuso aí para você, tá bom? Verso 22. Zilá, por sua vez, deu a luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque, verso 23, disse às suas duas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, mulheres de Lameque. Escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um homem jovem que me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão, então, tornou a conhecer a sua mulher, tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Abel este que Caim havia matado. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi esse o tempo em que se começou a invocar o nome do Senhor. Então aqui nós vemos, depois de todas as coisas que Deus construiu, a primeira genealogia aqui, as 7 primeiras gerações, desde Adão até Lameque, né? 7 gerações aqui que a Bíblia expõe da descendência da parte de Caim, desde Adão, e a continuação da outra descendência dos filhos que ainda estavam sob a tutela do Senhor. Abel havia sido assassinado pelo seu irmão Caim, e Sete então nasce, e a palavra de Deus diz que Deus concedeu outro descendente, ou seja, nós entendemos que essa é o descendente que habitava ali junto com Adão e Eva, que ele não tinha sido expulso ali da onde eles estavam, do local de culto, de prestar culto ao Senhor, né? Então, nós vimos tudo isso, uma pequena revisão aqui, em que Deus criou todas as coisas a partir do nada, fez a distinção entre as águas, entre as terras, entre os animais que voam, os animais terrestres, os animais aquáticos. Deus fez a distinção entre o homem e a mulher, criou, colocou-os no jardim do Éden, que era rico em frutas, em abundância de comida, e deu apenas uma ordem que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus. Adão, o primeiro homem, e a sua mulher. Eles então desobedeceram a Deus e foram expulsos do Éden. Deus dá algum castigo à mulher, amaldiçoa a terra, amaldiçoa a descendência da serpente, e a palavra de Deus diz que há uma inimizade entre a descendência do homem, da mulher, né? E a descendência da serpente. Nós entendemos aqui que é um princípio espiritual e que esse descendente da mulher pisaria a cabeça, derrotaria de vez então a descendência da serpente. A descendência não, o reinado da serpente, né? Então, na aula passada nós vimos que Eva teve então a Caim e disse a Deus, o Senhor me deu um varão, né? E ela achava que esse era o homem da promessa, esse era aquele que pisaria a cabeça da serpente. Essa era a expectativa de Eva. Nós vemos que isso não foi uma realidade, que isso de fato não aconteceu. E diante disso, Caim então ele conversa com Deus, Deus coloca a ele algumas alternativas e ele procede no desejo do teu coração, da inveja, do ódio, da ira, e mata o seu irmão Abel, que haveria de ter que oferecer um sacrifício a Deus, de tal forma que Deus se agradou de Abel e do seu sacrifício e não havia se agradado de Caim. Caim então se enfureceu e gera no seu coração o desejo de matar, e ele consuma esse desejo, né? E nós estamos aqui na continuação direta deste texto, né? Esse
esse capítulo 4 aqui, onde nós estamos vendo, ele se encerra no verso 26 aqui, a primeira gênese, ou seja, a primeira genealogia, a primeira geração, né, a primeira genealogia que é construída, que se iniciou lá em Gênesis 2, verso 4, com a criação do homem, da Adão, de Eva, da constituição da sua família e tudo mais. Essa primeira geração aqui, ela se encerra no capítulo 4, né? No restante desse capítulo 4 é a continuação do texto exatamente de Caim, quando foi expulso ali da região do Éden. Eles não habitavam mais no jardim do Éden, eles habitavam ali na região, né, onde Deus havia preparado todas as coisas, ali havia fartura de água, o solo era fértil, então eles estavam acampados, sediados, estavam vivendo ali na região do Éden, né? Onde Caim, por conta do assassinato do seu irmão, é expulso. A palavra de Deus diz que ele é expulso para o oeste, na região de Nod. Então, este relato aqui que nós vemos logo a seguir é exatamente a respeito desse desdobramento que acontece na terra de Nod, onde Caim ele foi sentenciado a ser um errante, um peregrino, né, onde ele não teria local fixo. E a gente vai ver alguns desdobramentos a respeito disso, né? E aí começa então a descrição dos descendentes de Abel. E aqui essa descrição ela deixa muito claro para nós que estamos estudando aqui essa bifurcação que existe, né, entre a geração, entre a geração que adora a Deus, né? Aquela geração da linhagem da mulher e da linhagem da serpente, ou seja, Caim aqui dá continuidade à linhagem, à descendência da serpente, que é amaldiçoada ali, em que há separação por Deus, há uma inimizade colocada lá no capítulo 3, verso 15, né? Quando Moisés declara que porém inimizade entre ti é a tua descendência e a descendência da mulher, ou seja, algo que seria separado. Nunca haveria comunhão entre as duas descendências. Isso é importante para que a gente entenda o decorrer da palavra de Deus e principalmente as outras coisas que vão acontecer aqui, ok? Então, essa descendência da mulher e da serpente aqui, ela começa a ficar muito clara, a descendência da serpente, então se dá continuidade com Caim e todos os desdobramentos desse texto, e os descendentes da mulher se dá ali com Sete no final do capítulo 4. Aqui, como eu disse, existe até a 7ª geração de Caim, até Lameque. Lameque era um homem famoso no seu tempo, era um homem que ele era muito conhecido, muito poderoso na sua época e não era conhecido por algo bom, por algo proveitoso, né? Notamos aqui a descendência de Caim, que o pecado já estava avançado, né? Estágio avançado. A descendência de Caim não guardou nenhum dos preceitos que Deus havia ensinado a Adão, que havia passado a Caim, e Caim deu lugar à carnalidade, consumou o ato de assassinato do seu irmão Abel, e de fato deu lugar à voz da serpente no seu coração e rejeitou totalmente os ensinamentos de Deus, né? Uma deterioração grande que vai resultar lá no dilúvio, no capítulo 6, quando nós chegarmos lá daqui a pouquinho. Estamos aqui no capítulo 4, se Deus quiser, semana que vem nós iniciamos o capítulo 5, alguns desdobramentos até chegarmos lá. Então, toda essa descrição é uma construção desse cenário para destruição e para degradar, para como o homem está sujo, né? Como ele está envolto de uma poça de lama, como ele está de fato avançado, né?
deteriorado em questão do pecado, já logo no início das primeiras gerações aqui, que a palavra nos fala, né? Verso 17 diz que Caim então teve relações com a sua mulher, né? Da mesma forma com que Eva concebeu, né, a Caim. A palavra aqui, o texto é o mesmo, né? E aqui se faz sempre uma pergunta: quem era a mulher de Caim, né? Na aula passada eu falei um pouquinho a respeito disso, que o capítulo de Gênesis a respeito da genealogia de Adão diz que Adão viveu 930 anos e teve muitos filhos e filhas. Possivelmente nessa altura já existiam uma comunidade formada, muita gente aqui, e sim, de fato, Caim deve ter casado com uma das suas irmãs, suas primas, das suas tias, né? Alguém desse parentesco consanguíneo. E neste momento aqui não há nenhuma proibição quanto a isso da parte de Deus. É preciso que a raça humana evoluísse para que de fato Deus construísse uma humanidade, e logo depois, com Moisés, ele vai proibir esse tipo de prática, né? E a palavra de Deus diz aqui no verso 17 ainda, uma mulher que estava ali na região de Nod, que ele pegou como mulher, que ele se casou com ela, ficou grávida e deu à luz a Enoque. Né? Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, né? O mesmo nome do seu filho. A cidade foi construída de processos e materiais rudimentares, possivelmente tendas com armações de madeiras, com barro, palha, madeira, formando um agrupamento ali de casas nesse estilo, e é que a gente chama de cidade. Não uma cidade como nós conhecemos hoje, com arranha-céus, casas, prédios, coisas muito bem estruturadas, né? Era um princípio de todas as coisas, né? O princípio de uma sociedade. E de fato aqui o homem, ele se destaca, Caim se destaca nesse sentido de construir essa cidade, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Possivelmente essa cidade era cercada de uma muralha de pedra, com barro, com madeira, para proteger a Caim. Caim temia pela sua vida, por mais que Deus houvesse protegido ele, colocado uma marca nele, para que ele não fosse morto, de fato, ele temia pela sua vida, pela vingança daquela comunidade que se construía ali. Então, possivelmente, ele edificou essa cidade e juntou pessoas para se proteger. Aliou-se a pessoas para que ele ficasse protegido e são e salvo dentro daquele território, né? Caim deixa o ofício então de lavrador que ele tinha, né? Da terra, de fazer as coisas, afinal Deus havia o amaldiçoado por conta disso, nada mais de servir ele ter esse ofício, porque tudo que ele plantasse a terra não daria. Essa foi a sentença de Deus, né, para a Caim. E ali inicia então essa cidade, ele passa a ser um construtor de cidade. E ali naquela terra de Nod, ele começa uma nova civilização, uma nova cultura, novas pessoas, ele comandando todo aquele espaço que ali ele estava alojado, né? A partir daí, então, essa ideia precursora de Caim, o homem ele passa a viver em comunidade para se proteger. É uma tendência hoje, né? Nós estamos nos grandes centros porque se nós estivermos isolados, nós somos alvos fáceis, né? De bandidos, de qualquer coisa. E esse conceito ele nasce aqui com Caim, de reunir pessoas para a proteção e viver no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então, a partir daí, a humanidade, a raça humana, ela começa a se dispor em cidades, né? O conceito de viver juntos para a proteção se inicia aqui, sendo então o primeiro da história a construir uma cidade. Atenção aqui para essa parte de que
tanto o filho quanto a cidade têm o nome de Enoque. Okay? Esse é importante esse ponto, e eu vou tentar explorar um pouquinho mais disso, um pouco mais à frente, para que a gente fale um pouco mais detalhadamente a respeito disso e dos desdobramentos disso. Okay? Alguns motivos para que isso aconteça, para que Enoque seja a cidade e o filho. Né? Primeira coisa é que é um desafio a Deus isso. A sentença é que ele viveria como andarilho, que ele não conheceria um lugar fixo, né? Ele viveria do que andando de todas as coisas. A ordem de Deus é que ele seria errante, fugitivo de todas as coisas, né? E Caim é como se dissesse assim: não, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente, eu vou contrariar, eu vou provar que eu sou muito melhor do que essa sentença, né? E aí ele construiu essa cidade, esse local, para que ele se instalasse ali, né? Então a rebeldia de Caim fez com que ele se motivasse a construir esta cidade, né? Segundo ponto é que ele queria colocar um fim nessa maldição de andarilho. Ele queria se instalar ali, né? Ele morava fixamente naquela cidade, não precisava se mover. As pessoas produziam e o alimentavam, fazia com que ele conseguisse sobreviver a toda a sentença que Deus havia dado ali a Caim. Né? O terceiro ponto é que ele queria eternizar, ele queria fazer o seu nome de fato, né? Eternizar a sua semente, ou seja, eu tive um filho que se chamou Enoque, e esse filho será o nome da minha cidade. Tudo isso que eu construí é o meu legado. Além do meu filho, tudo isso é o meu legado. Né? Eterniza a sua semente. Chama a cidade de Enoque o nome do seu filho. Outra coisa é criar um ponto de referência. Quarta característica aqui. Né? Um ponto de referência das suas obras e as suas conquistas. Este é o foco dessa descendência, né? Explorar esse mandato cultural que Deus havia dado, estava inato no coração dele, independente da queda ou não. Este mandato cultural, essa ânsia de explorar, de adquirir as riquezas e fazer com que as coisas fossem criadas, né? Estava no coração de Caim, e ele começa a desenvolver isso nessa geração. E isso é o foco dessa descendência, né? A humanidade e as suas conquistas. Este é o foco, né? Deus não é colocado neste foco. Apenas a humanidade, as suas conquistas, sua evolução, sua tecnologia, a gente vai ver daqui a pouco o quanto isso evolui e o quanto isso contribui para uma sociedade, mas muito longe daquilo que Deus tinha, né? Mais tarde, a descendência de Caim se forma uma cidade para fazer os descendentes de Caim, né, os descendentes desses descendentes, formam uma outra cidade e constroem uma torre para chegar até os céus, né, a famosa cidade de Babel. Eles são da descendência de Caim, formam essa cidade também em rebeldia a Deus, né? Mais uma vez desafiando a Deus, querendo chegar à presença dele sem ele de fato estabelecer esse vínculo com este povo que havia abandonado os preceitos de Deus de fato, né? Um achado arqueológico, eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês verem. Aqui, ó, um achado arqueológico, um tijolo, essa pedra que vocês estão vendo aí, que lista os grandes reis sumérios. Essa é um achado arqueológico que lista os grandes reis sumérios, né, em hebraico antigo. Relata que os grandes homens antes do grande dilúvio se dedicavam a construir cidades, né?
vindo então totalmente ao encontro do texto bíblico que nós lemos aqui e que nós acabamos de estudar uma parte dele, né? De que de fato Caim e a sua geração estava dedicada a construir grandes cidades, né? Então, antes do grande dilúvio, eles se dedicavam a construir cidades, né? O versículo 18, né, fala dos dois filhos de Caim, né? Há duas cidades hoje no sul do Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, que nós acreditamos que seja próximo dessa região onde Deus havia sentenciado Caim a estar daqui para frente, né? Que se chama Ereque e Eridu. E essa pronúncia em hebraico soa muito próximo desses dois filhos de Caim, né? Possivelmente são as duas cidades mais antigas já conhecidas e que ainda permanecem, né? Dando essa tradição que de fato Caim chama a sua cidade do nome do seu filho, né? E o filho do seu filho também faz dessa mesma forma, titula duas cidades com o nome dos seus filhos, dizendo que essa é além da posteridade, além da herança dos filhos, há uma cidade como herança, né? Em Lameque, então, o relato da genealogia para na 7ª geração, e Lameque aqui ele tem algumas contribuições que ele fez diante de tudo aquilo que nós entendemos como sociedade hoje, né? No versículo 19 vai dizer assim, deixa eu pegar aqui, versículo 19, vai dizer assim: Lameque tomou para si duas esposas. Então, qual era a ordem de Deus? Deus criou homem e mulher, ou seja, um casamento monogâmico. Caim conheceu a sua mulher, e assim sucessivamente até a geração de Lameque. E aí a geração de Lameque, ele, por si só, aparentemente, tomou duas mulheres para si, né? Então a poligamia ela é introduzida aqui nos descendentes de Caim, né? Diz que ele tinha duas esposas, Zilá e Ada. Uma tem o significado de pérola e a outra uma canção suave, né? Eu não me lembro exatamente qual é qual, é só o significado dos nomes, não é muito relevante, apenas por curiosidade para vocês, ok? Até então, a monogamia era o padrão, que foi assim que Deus fez e assim que deveria ter sido perpetuado, né? Aparentemente, Lameque, ele impôs a sua vontade. A palavra de Deus diz que ele pegou para si, ou seja, ele tomou. Ele não consultou ninguém, ele simplesmente fez, porque ele era um homem agressivo, um homem violento, um homem que achava que era poderoso, e a gente vai falar a respeito disso nos desdobramentos aqui, né? Alguns filhos precursores de Lameque foram precursores culturais da antiga sociedade, né? Vamos começar aqui pelos filhos, né, de uma das esposas, Jabal, né? A palavra de Deus diz ali no verso 20 ao 22, a gente vai falar esse texto, pai do que os vivem em tenda e criam gado, né? Abel já tinha esta função, ele já desempenhava mas aparentemente aqui Jabal ele amplia esse trabalho, ele amplia essa visão a respeito da criação de gado, né? E acredita-se que isso inclui aqui todo tipo de quadrúpede, de todos os animais domésticos, né? Camelos, ovelhas, em que de fato Abel já cultivava, já pastoreava, bovinos, ovelhas, todo quadrúpede. Aqui é muito amplo e o texto nos dá condição de concluir isso no original em hebraico, ok? Abraão, Isaac e Jacó, e possivelmente aqui, a palavra de Deus diz que eles, no versículo 20, deixa eu pegar o texto aqui,
só para complementar essa informação. Aba deu à luz a Jabal, pais dos que habitam em tendas e possuem gado, né? Essa palavra gado aqui que é a mais ampla, né? E esse habitar em tendas, ele habitava no meio do rebanho de fato, né? Armava sua barraca, sua casa, ali ficava e levava o rebanho até tomar água e ali acampava, depois voltava, ou seja, ele era nômade, se adaptou a esse tipo de cultura. Isso nos lembra muitos povos árabes, né, que cultivam esses animais no meio do deserto e acampam em tendas, camelos e tudo mais, diante dessa prática que é comum e iniciada aqui pelo filho de Lameque, Jabal, né? O povo de Deus, mais tarde, ele vai se comportar da mesma forma, né? Abrão e Isaac, eles viviam como nômades e moravam em barracas até que Deus de fato estabelece a terra de Canaã e onde ainda não havia esse estabelecimento de que eles estariam ali naquela terra, né? Então, na terra de Canaã, Abraão e Isaac também peregrinaram, também eram nômades, também beberam desta fonte aqui, né? Engraçado as contradições de Deus. Até seus filhos irem para o Egito e se tornarem escravos de fato ali e ficarem presos ali até a libertação por Moisés. O outro filho de Lameque, Jubal, pai dos músicos, possivelmente ele construiu, inventou a lira, né, a harpa, conhecida como lira, aquela pequena, né, não aquela harpa de solo, flauta, e esses instrumentos eles eram de fato tocados ali, né? O início de um instrumento musical, possivelmente Adão já cantava, ele já fazia louvores ao Senhor, ele já tinha essa prática de canto, né? Mas é a primeira vez que aqui um instrumento ele é inserido nesse contexto, né? E possivelmente esses instrumentos foram construídos para alegrar alguns rituais pagãos que essa geração de Caim tinha, orgias, culto aos deuses pagãos, né? Tudo serviu para que motivar e estabelecer estes cultos pagãos, né? Tanto que até recentemente a música, a dança era recriminada na igreja em função dessa referência que nós temos aqui do paganismo diante de tudo isso, ok? Engraçado é que depois Davi toca instrumentos diante do culto ao Senhor, né? Mas a sua origem ela não é da geração de fato santa, né? Ela vem dessa linhagem aqui da serpente, que teve origem aqui no filho de Lameque, Jubal. A palavra de Deus também diz do outro filho de Lameque, Tubal Caim, mestre em dominar o cobre e o ferro, né? Manusear os metais, né? Produzir armas, possivelmente, para a proteção de Caim ali, que estava se sentindo ameaçado com todo o resto da sociedade. Instrumentos para lavoura, para facilitar, né, toda a prática da lavoura ali, né? Então se inicia aqui a metalurgia, né? E séculos depois, quando Deus estabelece o culto ao Senhor através do tabernáculo, depois do povo saído do Egito, Moisés vai usar esses adornos, vasos e essa arte da metalurgia para construir os objetos de adoração a Deus. Então, não é porque foi constituído aqui nessa geração que foi longe do Senhor que Deus desprezou tudo isso, né? Deus, ele usa todas as coisas para manifestar do Senhor. Então, copos, taças, bacias, até mesmo o altar construído em metal, em ouro,
tudo isso surge aqui com o filho de Lameque, Tubal-Caim. Okay? E a gente vê aqui um panorama geral, né, dessa geração, de que os avanços eram extraordinários, né? Música, ferro, gado em abundância, né? Muitas tecnologias, modernidade, 2 mulheres, muitas coisas avançaram aqui, mas em nenhum momento Deus é citado em tudo isso, né? Eles se sentem dono do seu próprio destino, né? Eles estão desbravando sem ter um respaldo daquele que é o Criador de todas as coisas, né? Esquece do Criador em todas as coisas que cria, né? O homem ele é senhor de si próprio, constrói cidades, manipula os elementos, mas o avanço é na civilização, no mandato cultural, mas de fato eles não têm religião verdadeira. E aqui eu quero fazer uma pausa simplesmente para reflexão, né? O quanto nós vemos esse avanço tecnológico, esse avanço diante das coisas que estão conosco, que nós nem conseguimos, a medicina, as vacinas ficando prontas rapidamente, e todas as coisas avançadas, e de fato muitas com o coração vazio, longe da presença de Deus, né? É o retrato da sociedade que nós vivemos hoje, do mundo moderno que nós vivemos hoje, né? E Eclesiastes 1:9, Salomão vai dizer que não existe nada novo debaixo do sol, e nós podemos ver que desde a primeira geração, desde a primeira genealogia dos filhos de Caim, todas essas coisas já estão presentes na degradação, na humilhação do homem, no afogamento dele no pecado, e todo o restante é consequência deste pecado, né? Para a gente refletir a respeito aí de tudo aquilo que tem acontecido nos nossos dias atuais, né? Tudo era evoluído, tecnológico, mas tudo era avesso a Deus, né? Para o seu próprio conforto, para o seu próprio desfrute, né? Para a sua própria riqueza, para a construção do seu próprio nome, do seu ego. E Deus está de lado de tudo isso. O ato de Lameque, no versículo 23 e 24, né? Ele que matou um homem simplesmente porque o provocou, ou feriu, ou qualquer outra coisa nesse sentido, diz o texto, né? Ele revela o estado moral, espiritual, degradado, né? Profundo, lameado dessa geração aqui que está descrita nesse texto. Por mais que as coisas são boas, evoluídas, tecnológicas para o seu tempo, cidades, tecnologia, escondia uma profunda corrupção moral e espiritual, né? Lameque vira para suas 2 esposas, olha aqui, ó, esposas de Lameque, né? Ou seja, subestima as suas esposas, né? Subestima a mulher, coloca ela debaixo da sua ordenança, se considera poderoso. E é claro que tudo isso, um castigo de Deus, que lá quando Deus dá a Eva, que a vontade dela seria sujeita ao seu marido, né? E aqui está sujeita a esse homem violento, né? Malvado. E esse é o retrato. Quantas famílias nós vemos isso hoje em dia, né? É triste, mas é a realidade e a consequência do pecado, né? Então Lameque, né, homem violento, imoral, é como se dissesse, anunciasse aos seus filhos, ele chama todo mundo, verso 23, e ele vai dizer algumas palavras, né? Cheio de si, altivo. E aqui eu imagino ele subindo num lugar alto, chamando a atenção de todas, batendo no peito e dizendo, oh, atenção, que eu vou dizer. Atenção, né? Ele diz, a palavra de Deus diz, Ada e Zilá, ouça o que vos digo, vocês mulheres de Lameque, né? Eu não falo, ó, meus amores, minhas esposas, minhas queridas, aquelas que me servem. Não, ó, vocês aí, ó, gentinha, como se falasse dessa forma, né?
E aqui eu estou conjecturando, apenas ilustrando para que vocês entendam o tom aqui. Escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Né? E ele fala disso todo orgulhoso, né? Fala disso de tal fato que isso dá a ele um certo prestígio, uma certa posição, né? No hebraico, esse texto ele é conhecido como Cântico da Espada. No hebraico, essa formação dessas palavras, né? Ele é como se fosse uma poesia em hebraico. Claro, muito diferente da poesia que nós temos aqui hoje de Fernando Pessoa, Olavo Bilac, Carlos Drummond, muitos outros poetas, né? Muito diferente, mas uma poesia na forma hebraica de se escrever aqui. E isso traz aqui para nós, ou seja, ele estava compondo um conto, uma história a respeito de si próprio, ou seja, eternizando que aquilo aconteceu de tal fato que ele se orgulha daquilo e ele vai falar isso em forma de poesia, né? Isso mostra a altivez do coração de Lameque ali naquele momento, né? Na poesia, Lameque se vangloria de ter matado um homem, assim como Caim matou Abel, seu irmão, seu precursor, seu ancestral, né? E o texto diz, matou um jovem que fazia e que havia machucado, né? Não são dois homens aqui, é uma composição literária, chama-se paralelismo essa composição literária, é uma forma literária da escrita dessa poesia que diz uma coisa e depois reafirma para dar intensidade a tudo isso, né? Então, ele matou um homem jovem e um homem que o feriu, ou seja, ele reafirma as duas coisas, ele matou apenas um homem. Essa é uma interpretação muito importante para nós aqui nesse contexto, tá? Então, Lameque então comete esse assassinato, segundo assassinato que a Bíblia descreve, dos descendentes de Caim e do próprio Caim que matou seu irmão Abel, né? Matou por pura vingança, porque ele havia mexido com ele, enfim. E ele se vangloria e compõe uma música, é como se ele celebrasse aquele momento, né? Se enche de orgulho e expõe a todos como sinal de bravura, né? Lameque aqui é um homem retrato do pecado, né? Bígamo, assassino, e ainda por cima, na sua sentença, no verso 24, tenta tomar o lugar de Deus. Porque quem é que disse que aquele que matara Caim seria vingado 7 vezes a respeito do seu castigo? Foi o próprio Deus, né? E Lameque aqui ergue a sua voz e diz, olha aqui, Caim será vingado 7 vezes, eu, porém, serei vingado 70 vezes 7. Se alguém encostar em mim por isso que eu fiz nessa morte, esse homem, ou seja, cheio de si, poderoso, todo composto em tudo aquilo que o pecado poderia dar a ele, poder, autoridade, violência, se coloca como legislador autossuficiente, estabelece uma pena para aquele que tentar ir contra ele, né? Julgando como os poderes se igualando ou se colocando como maior do que Deus, porque a sentença de quem matá-lo é maior do que aquela que Deus deu a Caim, né? Então nós vemos aqui a distância que há da presença de Deus segundo esse pensamento de Lameque, né? Há uma civilização aparentemente avançada, mas podre moralmente, né? Estágio avançado do pecado. Um retrato que nós temos hoje da nossa realidade, como eu já disse, né? Mas o texto continua, e pela graça de Deus, o descendente da mulher, né? Aquele que viria e pisaria nas cabeça da serpente, este veio, né? E Cristo, quando veio, ele diz que ele, como deveria perdoar o meu irmão quando abordado por Pedro, né? Ele diz até 7 vezes, e Jesus se refere a essa
fala de Lameque dizendo: olha, eu não vim para causar morte, eu vim para causar vida. Então você o perdoa não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então este Redentor veio, né, pela graça de Deus, o descendente da mulher veio, a promessa de Deus se cumpriu em Cristo, e ele fez referência a essa fala de Lameque. Né? Então após relatar aqui essas 7 gerações até Lameque, pelo lado da descendência da serpente, do desenrolar do pecado e o afundar do padrão de Deus diante dessa sociedade, né? Então, Moisés ele vai começar a narrar que o nascimento do substituto aqui, entre aspas, né? Do irmão mais novo de Caim e Abel, Sete, né? Versículo 25 diz que Adão tornou a ter relações com a sua mulher, ou seja, conheceu a sua mulher novamente e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E há um retorno no tempo aqui, né? Essas coisas não aconteceram simultaneamente. Então Sete ele é contemporâneo de Lameque. Não. Ele descreve as gerações da serpente, e agora ele vai continuar aqui a narrativa, voltando um pouquinho no tempo, no irmão mais novo de Caim e Abel, que era Sete, e a palavra de Deus diz que a partir daqui, então, a geração da mulher ela é dada continuidade. Né? Um retorno no tempo, apesar da tristeza de Eva ter perdido 2 filhos, porque um foi morto e o outro foi expulso, né? Ela não desfaleceu, ou seja, ela não desistiu do mandato que Deus tinha dado a ela de ser a mãe de todos, né? De proliferar, de ter filhos e habitar a terra, né? Então continuou crendo na promessa de Deus e que dali, da sua descendência, sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente, e ela então continuar a ter filhos. Né? Eva dá à luz então a Sete. Né? Se parece o nome Sete em hebraico com o verbo conceder, conforme ali no verso 24. Né? E concedeu um filho, Deus concedeu-me um filho. Né? Então essas palavras concedeu e Sete no hebraico, elas são muito uníssonas, né? Assim como 7 número e 7 do nome aqui do filho de Adão, ok? Então a esperança não havia morrido no seu coração. Eva entendeu que não seria Caim esse homem, este Ish, né, o varão abençoado, aquele que viria e seria ungido por Deus e teria os poderes de Deus para pisar a cabeça da serpente. Ela entendeu que não seria Caim, e então tenha fé e continua seu legado de ser a mãe e prover filhos para habitar a terra. Né? E há um contraponto claro aqui que nos descendentes de Caim a tecnologia, a evolução, mas o verso 25, 26 diz aqui que Sete então substituiu a Abel e tem um filho chamado Enos. Verso 26 diz: E nasceu-lhe de Sete um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que começou a se invocar o nome do Senhor. Então, Enos significa homem, humanidade, aquele que possui humanidade, né? Moisés faz essa referência de que nessa geração, de fato, o Senhor foi invocado. E aqui ele não começa falando dos feitos, não começa falando do que eles construíram, de como foi, ele diz que Deus estava presente. E essa bifurcação, ela é impressionante no sentido que Deus é um Deus de distinção. Ele não valoriza apenas o intelecto humano, as informações. Ele valoriza aquilo que de fato ele estabeleceu. E ele estabeleceu algo através de Adão, de Eva, de Sete e de Enos, aqui, como diz
a palavra de Deus, né? E há um contraponto claro, né? Que Caim, sua geração, está focado na tecnologia, no desenvolvimento, fazendo instrumentos musicais, fazendo armas de metal, construindo instrumentos, muralhas, cidades, edificando muitas coisas. E o povo de Deus está aqui seguindo a promessa que ele estabeleceu, né? 7 então substitui Abel, nome do Senhor referente ao tetragrama sagrado de Yahvé, né? Ele é invocado de novo aqui quando diz que o Senhor me concedeu. Se o Senhor é esse tetragrama sagrado, né? O Yahvé, né? O Senhor Todo-Poderoso, né? Então, aquele que se revelou a Adão, aquele que se revelou a Abraão, esta é a referência aqui, né? Contraponto, culto a Deus sempre existiu, né, de fato. E esse culto, antes do dilúvio, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Moisés registra tudo isso para dizer, olha, já existiu o culto, vocês não estão sendo estabelecido isso. Lembre-se que ele estava ali na planície de Moabe, à beira do Rio Jordão, esperando para conquistar a terra prometida. E esse texto aqui é escrito para os israelitas que ali estavam, né? Então Israel fazia parte deste povo aqui da linhagem de Sete. Eles eram o herdeiro deste culto a Deus que começou ali com Enos, né? E aqui possivelmente já existia este ritual de cultuar a Deus, mas com Enos, a interpretação que nós temos aqui é que de fato houve uma organização, ministros, uma frequência, a coisa foi organizada para que o culto a Deus de fato acontecesse com mais frequência, com regularidade e tudo mais, né? Israel era o povo dessa linhagem, da mulher, da continuação do culto verdadeiro, né? Frente a outras nações muito desenvolvidas como Israel, como o Egito, a Mesopotâmia, mas diante de tanta evolução, o povo de Deus eram esses nômades, estavam no deserto, dividido em 12 tribos. Mas era ali que estava o culto verdadeiro, ali que estava a mão do Senhor, é ali que a coluna de fogo estava, é ali que estava a mão do Senhor repousando sobre aquele povo, é ali que o Senhor se manifestava, né? Sobre a promessa de Deus, é ali que estava aquele povo, né? Lucas 3, para finalizar aqui, capítulo 23 ao 38, Lucas vai traçar uma genealogia de Jesus até Adão e Enos, né? Essa linhagem preservada, dizendo que foi dali que Cristo veio, foi ali que o plano de Deus se cumpriu, foi dali que partiu aquilo que nós temos hoje como o Messias, que é Cristo, né? Então a palavra se cumpriu, descendente da mulher, né? Dali que veio até Adão, né? Fazendo essa conexão, que o mesmo culto que Enos estabeleceu é o culto ao Deus verdadeiro, e por isso Cristo veio através dessa geração, né? Então Lucas faz uma menção, uma leitura histórica de todo este texto, ou seja, não é uma fábula, não é uma invenção, não é uma alegoria ou qualquer outra coisa, sim um fato de que o Messias veio desta geração. Amém, gente? Nós vamos ficar por aqui, o nosso tempo já se foi. Espero que você tenha aproveitado. Se ficar qualquer dúvida ou precisar de qualquer esclarecimento, estou à disposição de vocês lá no grupo de WhatsApp. Se você ainda não está, se inscreva nessa aula para que a gente consiga de fato levar até você essas informações, tá bom? No mais, até mais. Deus te abençoe. Um excelente dia para vocês. Até mais. Tchau.